Salve, rapaziada, professor Pedro Henrique Dias de novo aí, né? Curso Impacto, dando continuação com nossos estudos, né? Durante essa crise aí, porque você não pode ficar sem estudar. Beleza, galera? E agora a gente adentra na matéria de hidrografia brasileira e tem uma notícia boa para você aqui. Hidrografia brasileira é o último conteúdo propriamente só de geografia física, né? A gente já trabalhou desde o começo do curso até a última aula que foi Vegetação do Brasil, todos os conteúdos únicos exclusivamente de geografia física, né? Então já fechamos uma parte do conteúdo, ainda tem bastante, né, tempo para a prova, e a gente está com um cronograma bem alinhado. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Hidrografia do Brasil diz respeito, né, a tudo que lida com as águas, né? Desde a chuva até os rios, os lagos, a água que infiltra na terra, né? Então, hidrografia diz respeito à água, né? E brasileira, porque na sua prova cai única e exclusivamente geografia do Brasil. Então, para começar, a gente tem que entender, né, que a rede hidrográfica brasileira é a mais rica e mais extensa do mundo. Não existe país no mundo que tenha tanta água doce superficialmente e internamente da terra, né? Não existe país no mundo que tenha tanta água disponível ou não disponível. Nós somos o país que mais tem recurso hídrico, né? Beleza? Então essa informação é interessante para a gente esmiuçar melhor essa rica rede hidrográfica que é o Brasil. Quando eu estou falando de tipos fluviais, né? Esse fluvial é o substantivo relativo de rio, né? Eu vou estar trabalhando única e exclusivamente com os rios. E é o primeiro lugar que eu vou fazer, né, um trabalho com vocês. Vamos classificar, explicar os tipos de classificação de rios, né? E vamos circular o tipo de rio que mais tem no Brasil. Vocês vão entender depois que a gente finalizar a dinâmica, né? Então, a primeira setinha é a classificação quanto à origem do rio, a origem das águas do rio. De onde vêm essas águas, né? Essas águas elas podem vir da neve, elas podem vir da chuva, ou elas podem vir da neve e da chuva, né? Vem aqui para o quadro. Então você vai ter rios do tipo pluvial, que são a água de origem da chuva, beleza? Tipo de rio nival, a origem das águas vem do derretimento do gelo. E rio do tipo misto também pode vir com um sinônimo chamado pluvionival, né? O que é o rio misto ou rio pluvionival? Como o nome já diz, o rio que mistura água de origem da chuva e água de origem do derretimento de neve. Qual é o predomínio de rio? Os rios brasileiros predominantemente são de qual tipo, né? Pela localização geográfica no globo, a gente pode, né, chutar mais ou menos aí, né? Mesmo que você não saiba, eu acho que você chutaria que a maior parte dos rios brasileiros são de origem pluvial, da água da chuva. Ué, professor, tem rio do tipo nival no Brasil, de origem mista? Tem. O maior rio brasileiro, inclusive, não sei se você sabe, o rio Amazonas, né? Ele é de origem mista, né? O rio Amazonas ele nasce do encontro do Rio Negro com o rio Solimões. O rio Solimões é de origem pluvial. O Rio Negro tem as águas mais escuras exatamente porque ele escorre lá da Cordilheira dos Andes. Então, quando o Rio Negro se junta com o rio Solimões, forma-se o rio Amazonas de origem mista. Beleza? Mais um predomínio em geral, né? No Brasil se tem mais rios do tipo pluvial. Beleza, galera? Primeira classificação foi
Vamos para a segunda classificação, é quanto à duração do rio. O rio pode ser do tipo perene ou do tipo intermitente, né? Você lembra da vegetação perennifolia, que é a folha que não caía nunca? O rio do tipo perene é o rio que não seca nunca. Qualquer estação do ano vai estar passando água em seu leito. Já o rio do tipo intermitente vai ter água em algumas estações do ano, não vai passar água no leito do rio. Você lembra do clima semiárido, da vegetação de caatinga? Dentro do clima semiárido é onde você tem uma porrada de rios intermitentes que vão secar, né, por causa da escassez de água da chuva. Tranquilo? Acho que deu para entender, acho que ficou bem claro qual é a diferença dos rios perenes para os rios intermitentes. Agora, quanto à superfície, quanto ao relevo que esse rio está em cima, os rios podem ser do tipo de planície ou do tipo de planalto. E a predominância no Brasil, né? Esqueci de circular aqui, são do tipo perenes. E agora, quanto à classificação de planície e planalto, né? Você já assistiu a minha aula de relevo brasileiro? Tanto no relevo do Haroldo de Azevedo, quanto no Absábia, quanto no do professor Jurandir Rossi, o Brasil é predominantemente o quê? Planáltico. Então, a maioria dos rios que aqui tem vão ser rios do tipo de planalto. Mas anota aí mais uma coisa muito importante. É a utilidade econômica, né, que diferente para rios de planície e para rios de planalto. Qual tipo de atividade você vai ter em rios de planície? Acertou quem falou hidrovia, navegação, beleza? E para rios de planalto, nós vamos ter, né, uma outra tipo de atividade. Você vai conseguir navegar no rio de planalto? Não, sua embarcação vai cair cachoeira abaixo. O rio de planalto ele é mais rápido, ele é mais veloz, ele tem mais queda de água. Então, ele vai ser utilizado para geração de energia hidroelétrica, construção de usina para gerar energia, beleza? Então, é maneiro você saber associar a diferença de atividade econômica para o rio de planalto e para o rio de planície. Valeu? Seguimos para a última classificação, né, dos rios brasileiros. Os rios brasileiros, eles são endorreicos ou exorreicos, né? O que é isso, professor? Endorreico, corre para dentro do continente, né? Para algum grande lago, beleza? Exorreico, corre do continente para o oceano. No Brasil, todos os grandes rios são exorreicos, correm para fora do continente e vão desaguar no Oceano Atlântico. Show de bola? Maneiro? Então, finalizamos essa classificação inicial dos rios brasileiros. Vamos avançar a videoaula, né? Para uma parte mais importante ainda. Então, por favor, né, assista isso com muita atenção. Para você entender a aula de hidrografia mesmo, né? Você tem que saber alguns conceitos básicos. Eu botei aqui algumas palavras que eu considero como básicas na aula de hidrografia. Para você entender o enunciado de uma questão de hidrografia, eu acho que você precisa desses conceitos, né? Mesmo que não seja muito característico da ESA, trabalhar e perguntar em cima desses conceitos, né? Mas é importante você entender o enunciado. Então vamos lá, conceito. O primeiro conceito eu botei abreviado, BH, Bacia Hidrográfica, né? E é o que está desenhado aqui no quadro, né? Desenhamos, né, uma bacia hidrográfica. Para quem gosta de anotar a definição, qual que é a definição de bacia hidrográfica, professor? Presta atenção e anota aí. Bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Beleza? Então você tem uma área que está sendo delimitada e toda chuva que cair dentro desse recorte vai acabar
chegar nesse rio maior aqui do meio, que é o rio principal, né? Ou porque a chuva vai cair diretamente no rio principal, ou vai cair no seu afluente, que são rios menorzinhos, ou vai cair no subafluente, que são rios córregozinhos menores, que vão se juntando até formar e desaguar no rio principal. Ou a chuva vai cair em cima diretamente desses rios, ou a chuva vai cair nas terras que cercam os rios, né? E é por isso que o rio nunca seca, né? Às vezes eu estou dando essa aula e os alunos, professor, por que o rio não seca? Por que a maioria dos rios do Brasil são rios perenes, se não chove o tempo todo em cima dele? É muito simples, são perenes porque a água ela vai estar escorrendo ou por fora, né, que é o escoamento subperficial que a gente chama, ou vai infiltrar a água e vai escorrer, né, e vai infiltrar e vai escorrer superficialmente, ou a água vai escorrer superficialmente ou vai infiltrar e vai escorrer por debaixo da terra e vai carregar esse rio, né? Então toda essa área, né, mesmo que não seja o leito do rio, é considerado bacia hidrográfica. Imagine que aqui você vai ter um outro rio principal, né? Essa linha preta divide, né, as águas que estão chovendo aqui. Uma parte da água vai escorrer para esse lado, né? E vai cair no rio menor até cair no rio principal. O resto da água vai cair dentro desse recorte preto e vai escorrer para esse rio que eu vou chamar de rio X. Então toda a água que cai dentro desse circulado aqui, né, desse delimitado, melhor dizendo, vai acabar finalmente no rio principal X. Deu para entender? Então o primeiro conceito, bacia hidrográfica, né? Um segundo conceito que eu já falei automaticamente dentro dessa explicação é o conceito de divisor de águas. Divisor de águas é essa linha preta e o nome já diz, divide as águas, né? O que chove para dentro dessa linha preta está na bacia hidrográfica do rio X. O que cai para fora vai ser escorrido para outras bacias hidrográficas. Então, divisor de água são áreas mais altas do relevo que vão dividir o que escorre para um lado e o que escorre para o outro lado. Bacia hidrográfica, divisor de águas. Um outro conceito muito importante é a vertente. Vertente vai ser do divisor de águas até a margem do rio, né? Fiz de azul aqui, pode confundir com o rio. Vou fazer de vermelho, né? É a encosta, gente, é o próprio relevo. Você está entendendo? Do ponto mais alto do relevo, do divisor de águas até a margem do rio, pode ser chamada de vertente. Então, falamos de vertente, falamos de divisor de água, bacia hidrográfica, agora falta mata ciliar, muito importante. Professor, o que é mata ciliar? Lembra de cílios, né? A mata ciliar, ela tem a função de proteger o rio. Então, a mata ciliar vai ser aquela que se encontra, né, nas margens, na nascente do rio, beleza? Ela tem uma importância muito grande. Se você retira a mata ciliar, o seu rio, né, pode diminuir a vazão, né? Quando você retira a mata ciliar, acontece um problema que eu já trabalhei com vocês, que é o assoreamento. O que é o assoreamento? É a margem do rio caindo para dentro do rio, e isso diminui e pode até matar o rio. Se você retira a mata ciliar da nascente, é mais problemático ainda, que cada vez vai ter menos água nesse rio, beleza? E por final, né, temos dois conceitos, que é a nascente, né, onde o rio nasce, e a foz, onde o rio deságua, né? Acredito que vocês devam lembrar da aula da Tia Teteia lá no ensino fundamental. Então você tem uma nascente, onde o rio nasce, e uma foz. Essa foz, ela pode ser de dois tipos. Quando a foz segue a margem do rio, ela é chamada de foz em estuário. Vai anotando aí. A foz pode ser de dois tipos. Ou do tipo estuário, né? Ou do tipo estuário, ou
ou do tipo em delta. Se a margem faz um triângulo na hora de desaguar, um delta, ou melhor dizendo, né, ela é uma foz em delta. Então você vai ter a foz em, deixa eu desenhar maior aqui, estuário, e a foz em delta. Beleza, galera? Show de bola? Sendo assim, a gente finaliza essa parte dos conceitos, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, e a gente vai para a parte, né, mais provável de cair na prova, né, que são as bacias hidrográficas brasileiras, né? Só para você entender o que são as bacias hidrográficas brasileiras, professor. Gente, bacia hidrográfica, ela existe de todo tamanho, entendeu? Desde o do córregozinho no seu bairro que fede cocô, sabe? Todo bairro aqui na Baixada tem um riachinho que fede cocô. Aquilo já é uma microbacia hidrográfica. Essa microbacia hidrográfica vai formar bacias hidrográficas maiores até que você tem as bacias hidrográficas brasileiras, que você vai ter, né, em todo o território nacional, né? E aí, quando eu estou falando, é uma questão de escala. No seu bairro tem bacias hidrográficas numa escala menor, né? Quando você olha o Brasil, você vai ter as maiores bacias hidrográficas, e são essas que aparecem na prova, né? Existem 9, né? 9 não, perdão, 8, deixa eu corrigir aqui. 5 bacias principais e 3 bacias secundárias. Só existem 8 bacias no Brasil inteiro? Não, existem milhares. Mas eu estou falando das maiores bacias hidrográficas que estão no território nacional. São elas: bacia hidrográfica, né, do Rio Amazonas, bacia hidrográfica amazônica, bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, 2, bacia hidrográfica 3, São Francisco, Velho Chico, bacia hidrográfica do Paraná e bacia hidrográfica do Uruguai. Escrevi errado aqui, do Uruguai, vai ficar Uruguai mesmo, mas é do Uruguai, beleza? Então você tem essas 5 bacias principais, beleza? E você vai ter 3 bacias secundárias, que são as bacias litorâneas. Elas estão no litoral do Brasil. Veja, bacia hidrográfica secundária 1, que é a norte-nordeste, ela vai pegar rios ali, um pouco do norte, um pouco do nordeste. A bacia hidrográfica 2, leste, e a bacia hidrográfica 3, sul-sudeste. Eu não vou me aprofundar nessas bacias hidrográficas secundárias, que nem eu vou fazer nesse momento agora com as principais. Mas saiba, gente, que as secundárias são as bacias hidrográficas mais destruídas, né? Por que as secundárias vão ser as bacias mais degradadas, as mais destruídas? Gente, porque elas estão no litoral brasileiro. E eu não sei se você sabe, eu espero que você saiba, que o litoral brasileiro ele tem uma quantidade de pessoa muito maior, as principais cidades, o nível industrial é muito mais forte. A colonização brasileira, ela se deu pelo litoral. Então, 500 anos depois, você vai ter o litoral muito mais denso, popularmente falando, muito mais populoso, né? Você vai ter o litoral muito mais urbanizado. Então, a gente está falando, por exemplo, do Rio Tietê. O Rio Tietê é um dos rios que passa pelas bacias hidrográficas litorâneas, aquele que passa em São Paulo, né? E não preciso nem falar o nível de degradação das águas do Rio Tietê. Beleza? Então sempre associe que as litorâneas elas são mais degradadas porque eles estão em áreas muito mais ocupadas. Beleza, galera? Agora a gente vem aqui para a bacia hidrográfica amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco, Paraná e Uruguai. Gente, é bom você saber que o rio principal dessas bacias hidrográficas, né, tem o mesmo nome que o nome da bacia. Como assim, professor? A bacia amazônica tem como rio principal o rio Amazonas, né? A do Paraná, bacia hidrográfica do Paraná, tem como rio principal o rio Paraná e assim sucessivamente para 5 principais. Beleza? Primeira informação importante. Agora, o que a gente vai fazer agora para já finalizando, né, a nossa videoaula?
Pega aí no seu caderno, na sua folhinha e deixa um espaço para cada bacia principal, que eu vou falar algumas características maneiras, né, que eu extraí exatamente das questões da prova da ESA. Beleza? E vai ter uma pegadinha, galera, e vai ter uma pegadinha grande entre essas 3 bacias hidrográficas aqui, que você vai entender. Vou começar então falando das características da bacia hidrográfica amazônica. A bacia hidrográfica amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, logo ela é também a maior do Brasil. E o rio Amazonas é o maior rio do mundo, consecutivamente é o maior rio do Brasil. Só que nem a bacia amazônica, nem o rio Amazonas estão 100% no território brasileiro. Você está entendendo? A bacia amazônica, ela pega os países ali que fazem fronteira norte com o Brasil. O rio Amazonas, ele nasce, na verdade, lá no Peru. E por que você está falando? Porque isso é pegadinha de ESA. Se a prova te perguntar qual o maior rio brasileiro, qual a maior bacia brasileira? Amazônica e rio Amazonas. Mas se ele adicionar no enunciado, qual a maior bacia hidrográfica 100% brasileira, que está 100% dentro do território brasileiro? Aí não é ela, porque ela também engloba outros países. Deu para entender? Show de bola. Então ela é a maior bacia e o maior rio brasileiro, só que eles não estão 100% dentro do território brasileiro. Deu para entender, galera? Show! Eu poderia falar alguns afluentes, como por exemplo o rio Xingu, onde foi construído a usina Belo Monte, né? Poderia falar do afluente Madeira, né? Onde tem uma hidrovia usado para escoar soja, né? E mais diversos outros afluentes que eu poderia citar, que vai estar no materialzinho de vocês, né? mais explicadinho. Então sempre vai acompanhando, né? Junto com a videoaula, o material. Beleza, então a gente finaliza, né? Com essas 2 informações, a bacia hidrográfica amazônica, né? Só adicionando mais uma informação, é que a bacia hidrográfica amazônica, ela tem o maior potencial geral, né? O maior potencial geral de aproveitamento de hidroelétrica, né? Ela tem o maior potencial geral, né? E o segundo maior potencial aproveitado. Você tem que entender na aula de hidrografia, eu vou falar isso em todas as bacias, do seu potencial hidrelétrico, né? O que é isso? É a capacidade de gerar energia elétrica através da queda da água. Você tem o rio, constrói uma barragem, essa rio vira uma represa e você constrói uma usina, né? Mas eu posso estar falando do potencial total e do potencial instalado, do potencial já utilizado, né? Na folhinha que eu passei para vocês, vai ter uma tabela com todos os potenciais totais e todos os potenciais gerais, beleza? A Amazônia, ela tem o maior potencial total e o segundo maior potencial aproveitado. Então essas são as informações, né, da bacia hidrográfica amazônica. Agora vamos para a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. A bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica brasileira, 100% brasileira, genuinamente nacional, 100% dentro do território brasileiro. Beleza? Então, essa é a pegadinha que eu falei. Uma coisa interessante da Tocantins-Araguaia é que ela tem a maior ilha fluvial. O que é ilha fluvial? Uma ilha que está dentro de um rio. Ela tem a maior ilha fluvial do mundo, conhecida como Ilha de Bananal, já foi questão de ESA. Beleza? E uma terceira característica importante é que dentro da Tocantins-Araguaia você tem a usina hidrelétrica Tucuruí. Dentro dos rios Tocantins-Araguaia, usina hidrelétrica Tucuruí. Sempre fazer essa associação. Na sua folhinha também tem uma tabela com as 20 maiores hidrelétricas do Brasil e qual rio que está essa hidrelétrica.
Professor, você sabe, você decorou? Eu não quero passar na ESA, mas se você quer passar na ESA, eu sugiro que saiba, decore mesmo essas 20 hidrelétricas principais e o respectivo rio, porque a prova da ESA é uma prova decoreba e a gente não consegue fugir disso. Beleza? Então anotou as informações do Tocantins Araguaia, vamos passar para o São Francisco. O rio São Francisco, né, que dá origem à bacia hidrográfica do São Francisco, ele percorre todo o semiárido do Brasil. O rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai seguindo o sertão nordestino, né, até desaguar entre dois estados nordestinos. Então ele atravessa todo o semiárido, né? É interessante que o rio São Francisco é o único rio perene da bacia hidrográfica São Francisco. Todos os outros rios secam na estação seca do ano. Então, dentro da bacia hidrográfica do São Francisco, você tem, né, só o rio principal sendo perene. Todos os outros rios, afluentes e subafluentes do São Francisco, são rios do tipo intermitente. Beleza? Show de bola. Dentro do rio São Francisco, você tem 5 hidrelétricas. Dentro da bacia hidrográfica do São Francisco, você tem 5 hidrelétricas, né? Não sei se eu vou lembrar de todas, mas vamos lá. Xingó, Paulo Afonso, Itaparica, Três Marias e Sobradinho. Beleza? Depois você confere aí, mas se eu não me engano são essas 5 hidrelétricas que você vai ter dentro do rio São Francisco. Você tem hidrelétrica e você também tem um trecho navegável. Então o rio São Francisco ele é tanto de planalto quanto de planície. Ele tem essas 5 hidrelétricas que eu falei para vocês, mas ele também tem um trecho navegável que fica de Juazeiro a Pirapora. Isso já foi uma questão da ESA lá na década de 80, 90, não sei. Show de bola? Então anota, volta o vídeo, qualquer coisa, e anota rapidinho essas informações. Bacia hidrelétrica do Paraná, rio principal, Paraná. No rio Paraná tem uma coisa muito importante, que é a usina hidrelétrica Itaipu. Itaipu é simplesmente a maior hidrelétrica do mundo. Ela é binacional, né? Quem são os donos dela é o Brasil e o Paraguai. Elas foram construídas em conjunto por esses dois países. E é a usina hidrelétrica mais forte do mundo. Logo, a bacia hidrelétrica do Paraná, ela tem o maior potencial hidrelétrico aproveitado. A Amazônica, maior potencial hidrelétrico geral. Paraná, maior potencial hidrelétrico aproveitado. Você tem outras hidrelétricas como Ilha Solteira e Jupiá, né, que garantem a ela o primeiro lugar na produção de energia nacional. Mas sempre lembra, né, da Itaipu, que é a top 1 de geração de energia. Beleza? A bacia hidrográfica do Uruguai. Não tem muita coisa a se falar dela, né? Igual a gente trabalha todas as outras, então eu vou botar 2 informações que assim me saltam na cabeça. É uma bacia hidrográfica que fica na divisão de fronteiras e ela é planáutica, né? Ela é uma bacia planáutica. Beleza? Então essas 2 informações eu acho que dá para você safar aí na sua prova. E para finalizar, depois dessa classificação minuciosa, né, das bacias hidrográficas brasileiras, falar rapidamente dos 2 aquíferos. O Brasil tem os 2 maiores aquíferos do mundo. Aqui no norte você tem o aquífero Alter do Chão. Alter do Chão. É o maior aquífero do mundo em volume de água. Ah, professor, mas não é o Guarani? Não, o Guarani é o segundo maior aquífero em volume, né? Ele é o segundo maior aquífero em volume e o maior em extensão. Beleza? Então, o aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani. O aquífero Alter do Chão é 100% nacional, está dentro dos estados do Amazonas, Pará e Amapá. Show de bola? Norte do Brasil. Já o aquífero Guarani, né, ele
engloba 8 estados. 8 estados. Isso já foi questão de ESA, por isso que eu estou falando dessa forma, né? Quais são os estados que fazem parte do aquífero Guarani, da parte do aquífero Guarani que está no Brasil, né? São os 3 estados do sul, Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Os 3 estados do centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. E 2 estados do sudeste, sendo São Paulo e Minas Gerais. Tranquilo? Então são esses os 8 estados que englobam o aquífero Guarani e 4 países, né? Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Beleza? Então a gente vai encerrando a aula de hidrografia do Brasil por aqui. Show de bola. Façam os exercícios das minhas 2 aulas, eu mandei na folhinha os exercícios das minhas aulas para complementar o conteúdo. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí. Foco no estudo. Tamo junto.